Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer um review desse livro aqui, ó. Transformando Palavras em Dinheiro, de Ícaro de Carvalho, que já é um profissional aí renomado do copywriting, que tem uma escola online, aí tem vários cursos online que você pode acessar pelo Instagram do Ícaro. Se você está precisando de um livro que fale sobre marketing digital, copywriting, de uma forma introdutória, e ao mesmo tempo é escrito por alguém que tem muita experiência já no ramo do copywriting, esse livro é uma boa pedida, por isso que eu vou fazer um review aqui, trazendo aqui as principais ideias desse livro. Vou trazer um pouco de spoiler, sim, mas nada que comprometa depois a sua leitura, beleza? O livro que eu tenho em mãos, ele é de 2020, ele tem 175 páginas, ele foi publicado pela editora Buzz, e ele é bem... a parte material do livro, vamos dizer assim, ele é bem tranquilo de ler. O tamanho da fonte, o tamanho da letra é grande, acredito que seja 12. Ele está bem configurado, bem diagramado. Todo capítulo tem depois um resumo que eles fizeram numa folha à parte e trazem um destaque do capítulo. É uma leitura agradável, o Ícaro escreve bem, escreve com tranquilidade, uma leitura bem assim simples, que é o que se espera de um copywriter, né? Que seja uma leitura simples, fluida, mas ao mesmo tempo te prenda a atenção. Ele usa aí gatilhos de curiosidade, ele gera expectativa no próximo capítulo, então isso é interessante, acaba sendo uma leitura bem tranquila de se fazer. Eu precisei fazer uma leitura aí de 2 ou 3 horas, eu li 2 vezes o livro, e vou te fazer esse review aqui, vou te passar as ideias principais. Olhando aqui para a tela, então, Transformando Palavras em Dinheiro, eu já coloquei aqui o roteiro, só para não perder nada desse livro. A ideia central do livro é o copywriting, e ele coloca copywriting como persuasão. O que seria a persuasão? O poder de convencimento. Então, eu diria, pelo meu review, que essa é a ideia principal do livro, tá? Que o copywriting é persuasão e você pode utilizar técnicas para escrever com maior poder de convencimento. Essa seria a ideia central do livro do Ícaro de Carvalho, Transformando Palavras em Dinheiro, 42 lições que ninguém ensina sobre copywriting e marketing digital. Eu só acho que aqui ele forçou um pouco a barra, com 42 lições que ninguém ensina. Na verdade, são 42 lições que a maioria ensina sobre copywriting. Só que tem aqui o tempero da experiência própria dele, né? E eu diria que tem aí 2, 3, 5 ideias que são bem originais. Mas todas as outras lições são lições básicas e fundamentais de copywriting. Eu coloquei aqui como ideias marginais, ou seja, que estão à margem dessa ideia central. A primeira delas, dividida, você vai lendo durante os capítulos e fica evidente, ele traz da questão da era da atenção, que nós estamos na era da atenção, que também é da distração. Os marqueteiros, as empresas que trabalham com marketing, com publicidade, com propaganda, elas querem a tua atenção. Você dar a sua atenção para uma empresa, para uma marca, para um profissional, é você dar o seu tempo para ele, né? Então, o ativo, o tempo, é o ativo mais precioso que o ser humano tem, porque ele é limitado, e ele é limitado para todos, né? Jovens e velhos, ricos e pobres. E o tempo, ele é escasso, ele é limitado, ele vai se acabando. E então, o marketing tem esse desafio de captar a atenção do público-alvo. Então, nós estamos na era da atenção, mas ao mesmo tempo é da distração, porque realmente existem tantos focos de atenção, tantas redes sociais, aplicativos, outdoors, programas de TV, filmes, seriados, séries, que você acaba estando mergulhado aí numa caixa de múltiplos luzeiros, né, múltiplos focos, e você acaba se distraindo também muito rápido. Quem nunca estava fazendo uma atividade, de repente já troca para outra, começa a ver o filme, não gostou do filme, já manda uma mensagem no WhatsApp. Então existe essa distração frequente, mas mesmo assim, quando você consegue a atenção do teu cliente, do teu prospect, você consegue aí mais resultado, que na prática é vender, né? Uma segunda ideia que eu trago, que eu aprendi nesse livro, é o tempo como ativo. Quando coloca entre aspas, é uma frase do próprio livro. Ó, marketing é transformar segundos em minutos. Ele traz essa frase, que é justamente isso, você conseguir valorizar o tempo e captar a atenção de alguém e fazer com que a pessoa não fique alguns segundos, mas minutos contigo. E aí ela vai se envolvendo com a tua marca e no final ela vai poder comprar de ti.
Uma outra ideia bacana que ele traz no livro é que escrever é cortar palavras. Isso aqui já é muito usado, acho que foi o Drummond, né, que falou, ou foi o Drummond, ou o Monteiro Lobato. Enfim, foi um dos escritores brasileiros que já trouxe essa frase que escrever é cortar palavras, né? Então, ou seja, escrever bem é cortar palavras. Então, o Ícaro, o autor do livro, ele traz aqui várias dicas de como ele faz e como ele melhorou a escrita dele a partir do momento que ele parou de escrever sentenças com mais de 3, 4, 5... Parou de escrever parágrafos com mais de 3, 5, 6 frases. Encurtou as frases, colocou mais pontos, fez mais respiro, diminuiu a quantidade de palavras, tirou as palavras rebuscadas, adjetivos rebuscados. Enfim, ele simplificou a escrita dele e isso fez com que ele ganhasse mais leitores, mais alcance. As campanhas deles começaram a funcionar melhor a partir do momento que ele conseguiu simplificar a escrita dele, e isso é muito importante, ele traz como um conselho dele. Tem uma coisa bem bacana aqui, quarta ideia marginal do livro, é que a exceção confirma a regra. Eu achei interessante. Em geral, a gente fala que um bom texto é um texto curto, é um texto objetivo, é um texto claro, é um texto simples. Porém, ele dá o exemplo da Empíricos com aquela carta O Fim do Brasil, que foi publicada alguns anos atrás, acho que foi por e-mail marketing, foi uma campanha de e-mail marketing, que gerou muita venda para Empíricos, e era uma carta enorme, né? Era um texto aí gigantesco, de, sei lá, 10, 15 páginas, se fosse colocar uma atrás da outra. E então é uma exceção que confirma a regra. Em geral, textos concisos, objetivos, simples, claros, transparentes, tem mais efeito publicitário, tem mais efeito de convencimento. Mas sempre vai ter exceção que pode confirmar a regra. Achei interessante esse conselho. Quinto, conteúdo é rei, a ideia é o produto. Isso aqui é bem básico. Quando eu digo básico, não é que todo mundo sabe, mas faz parte da base do marketing digital, do copywriting, né? O conteúdo é mais importante que a forma. Sendo que a forma depois tem que estar na altura do conteúdo, mas primeiro é o conteúdo. Sem conteúdo, não interessa se você tem o melhor designer, o melhor anúncio, a maior verba para campanha de mídia paga. Se você não tem um bom conteúdo, e isso envolve produto, se você não tem um bom produto, uma boa oferta, uma boa isca, todo o resto vai ser só maquiagem, né? Não vai ser exatamente a essência, não vai ter uma boa essência. Uma ideia que eu acho que está muito parecida com a ideia central, que copywriting é persuasão, o Ícaro deixa bem claro que, na visão dele, escrever bem, escrever melhor te torna uma pessoa melhor. Porque, na verdade, o processo de escrita também envolve pensamento, envolve autocomunicação, comunicação com si mesmo, envolve organização de ideias. Então, quem escreve bem, se organiza bem mentalmente. Então, te prepara melhor para lidar com negociações, por exemplo. Então, te torna uma pessoa melhor se você aprender a escrever bem. E aí ele fala que é preciso praticar muito, que ele já teve muitos fracassos, etc. Então sempre tem essa conotação de tentativa e erro para ir aprendendo. Sétimo, marketing é mais ouvir do que falar. Isso aqui também é falado por muitos outros autores, que é muito mais importante, ou melhor, é muito mais decisivo você ouvir bem do que você falar. Porque se você ouvir bem, você vai escutar a necessidade do outro. Então ele dá alguns exemplos. Se você ficar 30 minutos conversando com um grupo de pessoas de um determinado nicho aí profissional, você já vai conseguir identificar o que elas precisam. Aí você, conhecendo a necessidade, basta criar o produto, basta criar a solução. Então quem ouve bem, mais do que ouvir muito, quem ouve bem consegue detectar a necessidade, e toda necessidade demanda uma solução, demanda um produto, demanda um serviço. 8. Essa aqui eu botei entre parênteses, entre aspas, porque é uma frase do livro, ó. Uma oferta razoável é uma oferta transparente, simples e de valor evidente. Quando a gente pensa num livro, Transformando Palavras em Dinheiro, que é um livro voltado para o marketing digital e copywriting, eu fiquei na expectativa de que ele passasse um roteiro, uma fórmula e uma receita de bolo. E ele não faz isso. Ele não passa receita, não passa fórmula e não passa um roteiro para você realmente escrever bem, para você realmente criar uma carta de vendas,
para você realmente fazer até mesmo exercícios para a criação de copywriting. Por outro lado, ele traz algumas dicas, então dá a entender o Ícaro, como ele tem uma escola online, e ele fez uma grande introdução aqui do trabalho dele, se colocou como uma autoridade, e claro que, como ele é um profissional muito experiente, ele não dá, como é que a gente fala, não dá nó sem ponta, não dá ponta sem nó. Então ele deixa claro que ele tem depois ali a escola online dele e ele fica à disposição depois para ensinar mais. Acredito que na escola online ele entregue fórmulas, receitas, roteiros, dicas práticas, o que não fazer, o que fazer. Nesse livro é mais uma introdução, mas aqui está pelo menos uma definição que ele deu de oferta. Ela tem que ser uma oferta razoável, ou seja, uma oferta boa, tem que ser simples e tem que ter valor evidente, isso é muito importante. Aí, a partir da metade do livro, ele começa a dar alguns gatilhos que ele usa. Por exemplo, o gatilho de garantia, que você já viu, né? O infoproduto aí, todos os infoprodutos, te dou garantia de 30 dias, se você não gostar, você pode pedir seu dinheiro de volta, a gente devolve, reembolsa integralmente. E também o gatilho de comunidade, você vai participar, você não vai só comprar um infoproduto, mas você também vai estar participando do nosso grupo exclusivo, ultra secreto no Facebook, onde você vai ter contato com outras pessoas que também estão querendo saber sobre isso, e você vai poder pedir ajuda. Então tem esse gatilho da comunidade que é muito importante, que pega aquela questão do vínculo, né? Nós termos um vínculo, nós seres humanos estarmos associados a alguém e a uma comunidade maior do que a gente. O vínculo de pertencimento. Isso é usado no marketing e deve ser usado. Ele deu algumas dicas de um roteiro persuasivo. Ética, lógica e paixão. Todo roteiro tem que ter ética ou autoridade, você tem que se posicionar bem, você ou quem está vendendo. Tem que ter uma lógica, uma cadeia de acontecimentos com início, meio e fim, sendo que o fim tem que ser um push, tem que ser um call to action, tem que ser uma oferta. Você tem que fazer uma oferta, você tem que direcionar quem está te ouvindo, não só contar a tua história. E a paixão, ele diz que é mais de 60%, 70% de um bom roteiro de copy. A paixão é o que faz a pessoa se emocionar, o que faz a pessoa suar frio, o que faz a pessoa brilhar o olho dela. Então tem que colocar paixão no discurso, tem que colocar sentimento, tem que apelar pro lado da paixão, senão você não consegue ter um bom copy. Paixão, medo, né, sentimentos aí, raiva, e todo esse arsenal de sentimentos que você pode incluir no copy. Storytelling que faça sentido para a audiência, isso aqui é uma ideia marginal, então não adianta você contar uma história muito mirabolante e a pessoa que está ouvindo essa história, ou está lendo, ou está consumindo vídeo de vendas, mas isso aí que tu está falando é muito fora da minha realidade, já não conversa mais comigo, então eu não quero. Então você tem que ter uma história apaixonante, você tem que buscar as emoções, tem que ter uma lógica, tem que ter ética ou autoridade, mas ela tem que fazer sentido para a audiência, tem que ter um rapport. Ele não usa esse termo no livro, mas tem que ter uma empatia, né? Tem que ter uma troca empática. Não basta só ter uma excelente história e ela está muito longe da realidade da tua audiência. Não seria uma boa prática. Elementos persuasivos, repetição, prove e comprove, trace prognósticos, fale para o lead, lide com objeções, utilize escassez e faça pushes. Esse aqui é o mais próximo que o Ícaro chegou do que a gente espera, que eu pelo menos estava esperando, de um roteiro, de um manual de copywriting. Esse livro não é um manual, ele não é um roteiro, ele não é um como fazer, ele é mais o que é e conselhos. Mas ele trouxe aqui a questão da repetição, de você repetir argumentos, provar e comprovar, prova social, traçar prognósticos futuros, faz o lead visualizar o futuro com ou sem o teu produto, serviço, falar diretamente para o lead, não para um grupo imaginário, abstrato, falar de objeções do teu copy, utilizar gatilhos como escassez, porque tu tem que fazer no final, e eu achei bem original do Ícaro, o push. Ele faz uma crítica aqui àquelas pessoas que produzem muito conteúdo, fazem toda a parte da rede social, posts no blog, etc, etc, mas nunca chamam para ação. Elas nunca fazem um push, elas nunca fazem um call to action, elas nunca abrem um carrinho de vendas, elas nunca convidam a pessoa a comprar, elas nunca fazem a pessoa fazer levantada de mão, elas não chegam no X da questão.
isso é uma perda de dinheiro, né? Você tem aí 100 mil reais na mesa, você tem audiência, etc. Se você não faz um push, você não vai vender. Então ele traz essa questão. Uma outra ideia do livro que ele traz, que ele explica em detalhes, é o desejo maior e o desejo menor. Então, o desejo maior são as características, o ganho imediato, né? Então, eu estou vendendo um curso de inglês, esse aqui é um exemplo meu, tá? Ele usa outros exemplos aqui no livro. O curso de inglês, o desejo maior de quem está vendo é falar inglês. Eu vou ser fluente em inglês se eu estudar inglês, então eu vou comprar um curso de inglês. Mas quais são os desejos menores, mas que influenciam na minha decisão? É aquilo que tem valor social, aquilo que eu tenho como ganho social. Então, além de eu estar apto a falar inglês fluentemente, eu vou poder viajar mais, eu vou poder ser um cara mais descolado, mais culto, mais interessante para meus amigos, eu vou poder ir no cinema e ver filmes legendados e não vou ler, vou apenas ouvir, já vou entender. Eu vou ser uma pessoa mais inteligente, mais culta, mais interessante. Veja, eu posso traçar vários ganhos sociais que eu vou ter em falar inglês. E o Ícaro, o autor, coloca como importante você trabalhar, você deixar isso no teu copy, né? Esses elementos de desejo menor. Você fazer com que a pessoa não só deseje o benefício imediato ou real daquilo, mas também os desejos menores que influenciam muito na compra. Eu gostei bastante da definição que ele trouxe para a primeira frase de um texto. Isso aqui é uma coisa que até eu tenho que melhorar muito nos anúncios, porque é bem difícil, mas com a prática você vai melhorando e vai chegando num patamar ideal. A primeira frase de um pitch de vendas, de um vídeo, de um anúncio, de um texto, de um livro, inclusive ele usa essa técnica da primeira frase nesse livro. A primeira frase tem que ser curta, polêmica, genérica e com personalidade, segundo Ícaro de Carvalho. Ou seja, você tem que gerar um efeito psicológico com a primeira frase. A primeira frase ela vai ditar o ritmo de todo o storytelling que você vai desenvolver a partir dela. O início tem que ser forte, o meio pode ser mais cadenciado e o fim, o último parágrafo, a última parte, retoma a ideia original, retoma a frase primeira. Esse seria, por exemplo, uma forma de fazer um copy bem feito de qualquer coisa. Estou no final. Beleza, cheguei. Eu elenquei para você a ideia central do livro e as ideias marginais que eu captei e achei interessante trazer para você. Aí a gente pode colocar aqui algumas críticas, fazer uma crítica construtiva do livro. O que você não pode esperar desse livro, tá? O livro, Transformando Palavras em Dinheiro, ele vai te responder perguntas do tipo: o que é um bom copy? O que é um bom roteiro? O que é copy? O que é persuasão? O que é escrita? O que é gatilhos? O que são gatilhos? Isso tudo ele responde. Mas ele não é um livro que vai te responder, por exemplo, o que não é um bom copy. O que não fazer? Quais são os erros mais comuns? Ele não te traz esse contraste. E também o como ele fica de lado nesse livro. Não foi o objetivo do Ícaro, certo? Com certeza, transformar o livro dele em um manual de copyright. Não é. São lições, que na verdade eu classificaria como conselhos. 42 conselhos que eu, Ícaro de Carvalho, estou trazendo para você. Então, de certa forma, o livro ele falta contraste para você comparar linhas de raciocínio, comparar copy bom com copy ruim. Falta fórmulas, porque o copywriting tem fórmulas. Eu consegui trazer para vocês aqui mastigado alguma coisa, mas ele não traz fórmulas, ele não traz exercícios, ele não traz um manual. E falta exemplos práticos de copy, né? De construção, primeira frase, segundo parágrafo, premissa, tese, antitese, promessa, como sintetizar, como criar mecanismos. Isso tudo não está nesse livro e provavelmente o Ícaro vai ensinar isso depois na escola online. Então ele deixou aí uma pulga atrás da orelha. Quem quer aprender copy, começa pelo livro, show, mas ele vai querer mais. Daí vai buscar a escola online. Eu acho que essa é uma jogada muito inteligente do Ícaro, né? Ele trouxe conselhos pessoais, colocou como uma autoridade, e aí depois, no final, tem um push do Ícaro, a última página aí, ele vende o curso dele, a escola online dele. Beleza? Então esse é o meu review desse livro aqui, Transformando Palavras em Dinheiro, de Ícaro de Carvalho, editora Buzz. É um livro
Você recomenda, afinal de contas, André, o livro? Recomendo, senão eu não teria feito aí um vídeo de review, né? Tem vários livros ruins que eu nem vou perder meu tempo para gravar. Esse aqui é um livro interessante, é um livro que se posiciona bem, é um livro que agrega valor dentro desses limites que eu trouxe aqui, e é um livro interessante sim para você ler, do Ícaro de Carvalho, Transformando Palavras em Dinheiro.